quero convidar você para nós estarmos lendo nesse instante. Vamos ler capítulo 1 de Apocalipse. Quero ler alguns versículos deste capítulo, porque eu gostaria de fazer uma colocação sobre o livro de Apocalipse no seguinte sentido: as coisas que são comuns às 7 igrejas do Apocalipse, aquilo que é comum, aquilo que é o que há numa também há noutra, né? Aquilo que é comum nas igrejas do Apocalipse, né? Então nós vamos falar sobre isso. Para introduzir esta palavra, eu convido a nós para estarmos lendo o capítulo 1, a partir do verso 4, que fala assim: João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz, da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se levantarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma forte voz, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envia essas 7 igrejas: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. Entre os candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do Hades. Escreve, pois as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita dos 7 candelabros, e os 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Aleluia. Muito bem. Aí nós temos, portanto, a introdução destas cartas, das 7 cartas do Apocalipse. Essas cartas que foram escritas por ocasião, quando o apóstolo João estava jogado para terminar os seus dias na ilha de Patmos. Lá na ilha de Patmos ele teve essa experiência
maravilhosa. Ele encontrou com Jesus, ou Jesus encontrou com ele, não é? Transmitiu para ele essa visão maravilhosa e deu a ele esse privilégio. Deu para ele essa grande missão de escrever 7 cartas às 7 igrejas. São 7, essas 7 cartas, 7 igrejas, estão no capítulo 2, no capítulo 3. Né? Muito bem. Essas 7 cartas e essas 7 igrejas, né? Elas foram escritas aí por volta do ano 90, né? Portanto, no primeiro século, né? Então, se nós fizermos uma conta, quase 2000 anos já se passaram desses escritos. Aí a gente precisa trazer esses escritos para uma aplicação mais atual, mais personalizada, né? Mais individualizada para a igreja. Então, quando nós individualizamos a igreja, nós temos que entender que cada um de nós que professamos a fé em Jesus, que temos comunhão no corpo de Jesus, que praticamos a esperança que há em Jesus, que fomos transformados, que fomos alcançados, que fomos redimidos pelo seu sangue, nós somos a igreja. Eu sou a igreja, você é parte da igreja, nós formamos a igreja. Então essa carta, de uma forma ou de outra, interessa a mim e também interessa a você, porque você é a igreja. Então essas cartas, ela foi direcionada nesse aspecto, da informar a igreja, para transmitir a igreja, para avisar a igreja. Então essas cartas, elas dizem a mim e a sua pessoa. Então cada um de nós em particular, nós é como se nós fôssemos agraciados com essas cartas, também interessadas a nós no tempo presente, né? No tempo agora. Então, os escritos das cartas, das 7 cartas de Apocalipse, elas são escritos atualíssimos, são os atuais para os tempos de hoje, como eram atuais para o tempo quando a carta foi escrita. Então, se ela era atual no ano 100, no ano 200, 300, ela é atual também no ano 2024, na mesma intensidade, na mesma profundidade, na mesma perspectiva, no mesmo interesse, né? Então, as cartas, elas são atuais em todo o tempo, elas são atuais em todos os lugares, e elas são atuais também em toda situação e circunstância, tá? Então as cartas interessam a igreja que está no Japão, a igreja que está na China, a igreja está na Coreia, a igreja está na África, a igreja está na América, a igreja que está na Europa e a igreja que está no Brasil. Essa carta interessa a todos que dizem que são igreja, que são filhos de Deus, que participam da fé, da comunhão em Cristo Jesus. Na verdade, essas cartas é uma fotografia de Deus do céu sobre a igreja. É uma fotografia de Deus sobre a igreja, né? É uma fotografia daquele que tudo vê, daquele que tudo vê. Seus olhos como chama como sol fulgurante ao meio-dia, vê tudo o que passa, tudo o que acontece. Esse que tudo vê, esse que tudo conhece e esse que tudo pode, né? É esse que tudo vê, esse que percebe tudo que passa em torno, no dia a dia, face a face, período a período, situação a situação, momento a momento. Ele vê tudo, né? Conhece tudo e ele pode tudo. É ele que escreve para nós essas cartas, né? O texto diz que ele vive e anda no meio da igreja. Então, Jesus, o texto diz, aqueles que escreveram essa carta, ele vive andando entre os 7 candelabros. Ou seja, Jesus está andando dentro, no meio da igreja. Ou seja, Jesus, o autor da carta, ele participa, ele cuida, ele assiste dia após dia, fase após fase, período após período. Ele sempre está
Ele sempre está assistindo, cuidando da sua igreja. Até porque quem fundou a igreja foi ele, né? Quando Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus, ele disse, sobre esta palavra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja é de Jesus, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o pastor da igreja, Ele é o sacerdote da igreja, é aquele que cuida, preserva, defende a sua igreja. Glória a Jesus. Olha, ele informa na introdução da carta as suas qualidades, os seus atributos, né? Aquele que vive, aquele que é o primeiro e o último, aquele que morreu, mas que está vivo, né? Aquele que tem a chave da morte, a chave do Hades, né? Aquele que tem o mistério das 7 estrelas e dos 7 candelabros, né? Aquele que anda entre os 7 candelabros de ouro, né? E para ter essas qualidades, esses atributos, só existe um, não existe outro, só este aqui, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Só este aqui é que tem essa autoridade, esse poder. Só Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e vive está para todo sempre. Glória ao nome dele, aleluia. Então, nós servimos a Jesus na sua igreja. Estas cartas é uma carta do Todo-Poderoso aos homens convertidos. A carta deste Todo-Poderoso aos homens convertidos. É uma carta de Deus aos homens. É uma carta de Deus aos homens. É uma carta com mensagem. É uma carta com aviso. É uma carta com advertência. É uma carta com conselho. É uma carta com algumas repreensões. E também uma carta com alguns elogios. Então Jesus conhece por inteiro a realidade da sua igreja, né? Então essas cartas, portanto, ela foi importante no começo dos séculos, mas também é importante no fim dos séculos. A mesma palavra, meus irmãos, a mesma leitura. Quem sabe, pastores na década no século II, século I, pregava essa palavra mais ou menos como prego para vocês aqui, né? Amém. Essa carta, meus irmãos, ela contextualiza a igreja de Jesus para a igreja. Contextualiza, ou seja, ela põe a igreja no contexto de hoje, no contexto do agora, no contexto do momento. A igreja, quando nós falamos igreja é um projeto do céu. Igreja não é projeto de homem. A igreja de Jesus é um projeto do céu. Os homens é que usam esse projeto do céu para fazer projetos de ordem pessoais. Mas igreja do Senhor, igreja como corpo vivo, corpo místico de Jesus, é um projeto dos céus. No capítulo 28 de Gênesis, nós temos lá aquela passagem quando Jacó partiu de Bérseba e foi para Harã, e chegou em determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto, e tomando uma pedra daquele lugar, usou como travesseiro e deitou. Teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus. Então uma escada que apoiava na terra e alcançava no céu, coisa que a Torre de Babel queria fazer, aí não deu conta. Não deu conta. Babel, projeto de homem, queria construir uma comunicação aonde pudesse até chegar a Deus. Mas alcançar os céus, como esta visão de Jacó, só Deus no projeto. Aí diz o seguinte, diz que ele teve um sonho, o qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Subiam e desciam por ela. Aí, ao lado dele,
estava o Senhor. Ao lado dele, ao lado de Jacó, estava o Senhor. Estava Jesus. Estava Jesus. Aí diz para ele: eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão, teu pai Isaque. Darei a você os seus descendentes, a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como pó da terra, e espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você e da sua descendência. Cuidarei de você aonde eu quero que você vá. Eu trarei de volta a esta terra. Não te deixarei enquanto não fizer o que eu quero fazer, o que é propósito meu fazer em sua vida, o que eu prometi fazer. Aí quando Jacó acordou do sonho, disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar. Mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Não é outro lugar senão a porta dos céus. Estava, portanto, Jacó recebendo a visão da igreja. A visão da igreja. E a visão da igreja é esta: a igreja é a porta dos céus. Quem entra por esta porta encontra pastagem. Quem entra por esta porta, que é Jesus, encontra salvação. Esta porta é a porta que leva-nos a ter comunhão com o céu. A visão de Jacó, ele via anjos subindo e anjos descendo. O que leva a nós a entender que aquela visão conectava a terra com o céu e o céu com a terra, não é? Conectava o céu com a terra e a terra com o céu. Aí Jacó, quando viu aquilo, ele ficou terrivelmente abalado, né, com aquela visão. Ou seja, a igreja tem essa capacidade. Nós estamos aqui, mas se nós como igreja estivermos vivendo a plenitude do que é a igreja, nós estamos conectados com o céu, né? O céu, nós sentimos o clima do céu, e o céu desce com o seu clima até nós. Nós vamos ver anjos subindo e descendo, e nós vamos perceber que nós temos conectado, ligado do céu, e o céu está ligado conosco. Glória a Jesus, aleluia. É o céu comunicando com a gente. É o céu comunicando com a gente, e a gente comunicando com o céu. Aleluia. Igreja é isto: é gente comunicando com o céu e o céu comunicando com a gente. É anjo revelando, é profeta falando, é tendo visão, é tendo revelação, é gente ser graciado com a palavra de fé, de ânimo da parte daquele que é o Todo-Poderoso. Glória a Jesus, aleluia. Aí, essa promessa que o próprio Jesus fez para Jacó é para a igreja, é para a igreja. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque. Aí ele diz: olha, essa palavra é para nós, irmão. Estou com você. Olha, o Senhor falando para nós como igreja: eu estou com você. Eu cuidarei de você, aonde quer que você vá, e eu o trarei de volta. Trarei de volta. Trarei de volta aqui, está no futuro, né? Nós um dia, a Bíblia diz, vontade perfeita do Senhor Jesus, um dia Ele vai voltar. Vai voltar na primeira fase, exclusivamente para buscar os redimidos, buscar os salvos, buscar aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, buscar aqueles que estão com o seu nome escrito no livro da vida. Vai buscar aqueles que foram fiel, que permaneceram fiel, que guardaram a sua palavra, que honraram o seu nome, que honraram a fé. O Senhor vai buscar, vai arrebatá-los, no abrir e fechar de olhos.
e levar para Ele, para cumprir aquela vontade dEle. Para onde eu estou, eu quero que vocês estejam comigo também. Glória ao Senhor, aleluia, aleluia, glória a Jesus. A sede global da igreja não é em Roma, também não é no Rio de Janeiro, também não é em Londres, tá? A sede global da igreja é o céu. A sede global da igreja é o céu. É de lá que emana todo o comando para a igreja. É do céu que tem novidade para a terra. É do céu que tem carta enviada. Permanecei fiéis à minha palavra, porque breve voltarei para vós. Aleluia. É do céu que vem essa palavra de comando. Então, é o Todo-Poderoso falando com os homens, o perfeito falando com os imperfeitos, Deus falando com a gente, transmitindo, comunicando, pregando, ensinando, advertindo, instruindo o seu servo. Enfim, é isto. A carta foi endereçada aos anjos da igreja. É a única parte da Bíblia que Jesus promove pastor a anjo, né? A única parte da Bíblia promove aqui a anjo. Foi aqui não é anjo. Anjo não dirige igreja. Quem dirige igreja é homem separado, homem escolhido por Deus, né? Aí Jesus promove aqui o pastor a anjo, meus anjos, né? Meu anjo, né? Glória a Jesus. É até certo você dirigir um pastor, não é você falar meu anjo, não, falar pastor, meu pastor, porque meu anjo é com Deus, tá? Meu anjo, é Deus tratando, é promovendo o pastor a nível de anjo. Aí ele dirige aos anjos, meu anjo, mensageiros, aquele que é obrigado a conduzir, aquele que recebeu a bênção, o ministério desse comportamento de igreja, né? Aleluia. Aí, meus irmãos, eu tenho aqui nessas cartas, eu tenho aqui aquilo que é comum, né, nas cartas. Eu não vou fazer o estudo das cartas hoje para vocês, não. Fica preocupado, não, viu, Emerson? Não é isso, não. Vou fazer um estudo carta por carta. Vou falar para vocês aqui o que é comum, o que é comum a todas as cartas. Primeira coisa, os problemas dos homens é o mesmo, desde quando o homem é homem, é a mesma coisa. As fraquezas são as mesmas, as vacilações são as mesmas, as dores são as mesmas, os lamentos são os mesmos, e assim por diante. As nossas debilidades são sempre as mesmas, tá? O que serviu para o povo lá do século 2, século 3, é aquilo que serve para nós também no século 21. A primeira coisa que nós encontramos nas cartas que é comum é a seguinte: em todas as cartas Deus revela conhecimento pleno da sua igreja. Eu conheço, a expressão bem clara, eu conheço as suas obras, eu conheço a sua vida, eu conheço por onde você anda, eu conheço o seu pensamento, eu conheço o que você fala, eu conheço o que você está fazendo, eu te conheço. Amém? É Jesus falando, eu te conheço. De mim você não tem para onde esconder. Se você subir aos céus, eu te conheço lá em cima do céu. Se você descer o abismo, eu te conheço lá debaixo do abismo. Se você esconder nas trevas, eu te conheço também nas trevas. Amém? Ele conhece, por quê? Porque a igreja é dele, foi fundada por ele. Ele que sustenta, ele que protege, ele que ensina, ele que admoesta, ele que edifica, ele que consola, ele que exorta, ele que revela, ele que repreende, ele que adverte, ele que promete. Ele conhece. Então nós como igreja não temos, eu com você como igreja tem que ter essa compreensão. Ele é o pastor supremo das suas ovelhas. Ele conhece a voz das suas ovelhas, e as suas ovelhas conhecem a sua voz. Glória a Jesus. Aleluia. Agora ele conhece, irmão, o estado real da igreja.
o estado espiritual, estado material, estado social, estado cultural. Conhece os inimigos da igreja, o comportamento da igreja, as ações da igreja, as necessidades, as dificuldades, os sofrimentos, as agonias, os trabalhos, as fraquezas, os acertos, os erros e tudo que a igreja sofre, passa, vive, age. Ele conhece também as qualidades da igreja. Conhece a qualidade. Tanto é que ele também tem elogios para a igreja, né? De vez em quando Deus não elogiasse a gente também, né? Carro, de vez em quando tem que escutar para assim: meu filho, meu servo, eu sou contigo, eu te amo, não te deixo. Ah, rapaz, aí fica agraciado, né? Com a palavra de ânimo e de elogio da parte do Senhor, no dizendo: eu sou teu filho, eu sou seu Deus, eu sou teu Deus, eu sou teu Senhor, eu te guardo, eu te preservo, eu te abençoo, eu te sustento. Ah, é palavra do céu para nós. Como é bom ouvir isso da boca dele. Meu filho, estou alegre com o que estás fazendo. Estou alegre com a sua obediência. É palavra de Deus alegrando o nosso coração. Glória a Jesus. Aleluia. Agora, Jesus tem as cartas, é o Espírito de Deus falando com o homem, é o Eterno falando com os filhos da terra. Ele advertindo, elogiando, repreendendo, né? E assim por diante. Quem ama elogia, mas também quem ama corrige, né? Quem ama elogia, mas também corrige. E Deus corrige a gente, né? Deus repreende a gente, né? Deus adverte a gente, porque Ele ama a gente. Porque Ele ama a gente e não quer que nós percamos, mas que nós todos cheguemos à plenitude da verdade do Senhor Deus. Aleluia. Ele revela o estado da sua igreja, o estado espiritual da nossa alma, do nosso espírito. Ele mostra, portanto, as nossas qualidades, mas também Ele mostra os nossos defeitos, sabe? Mostra os nossos defeitos. E você não fica gaboso pensando que você é impecável, não, tá? Não fique pensando que você é o bambamã de Deus. A igreja, todas elas tinham qualidade, mas também tinha defeito. Infelizmente nós temos qualidade, mas também temos nossos defeitos, tá? Deus conhece e adverte a gente nas primeiras cartas o que nós precisamos fazer, deixar de fazer, o que nós erramos, que nós não devemos errar. Adverte claramente. Aí a segunda coisa comum da igreja é a possibilidade ou o recurso da graça do arrependimento. Todas as cartas arrepender é o recurso da graça divina. Infelizmente, Adão e Eva não souberam ou não tinham conhecimento deste recurso. Quando eles erraram, eles pecaram, em vez de arrepender, eles ficaram pondo culpa um no outro, né? Transferindo culpa para terceiro. Mas nós que vivemos debaixo da graça do Senhor Jesus, nós temos o privilégio de termos este recurso ao nosso dispor. Recurso do arrependimento. Eu vou até pedir depois que eu pegar aqui alguém cantar. Quero voltar. Arrependimento, voltar ao primeiro amor. É inspirado no texto de Apocalipse, né? Olha, enquanto houver a possibilidade de arrependimento, há a possibilidade de recomeçar. Enquanto houver a possibilidade do arrependimento, há a possibilidade de recomeçar, de consertar, de reaver, né? O arrependimento é a prova de que nós somos incapazes de ser impecáveis, de nós não sermos pessoas que não sabem, não podem ficar sem errar. Nós arrependemos porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores salvos, mas somos pecadores. Nós não temos o privilégio de acertar tudo que nós fazemos. Nós erramos de vez em quando. Aí o Senhor corrige a gente, adverte a gente humildemente arrepende dos nossos erros, das nossas culpas, das nossas falhas. E Jesus, que é misericordioso e bondoso, recebe o nosso perdão, renova nossas forças e nós recomeçamos tudo de novo com a mesma alegria e prontidão. Aleluia. Aleluia.
Então ninguém alcança a vitória final sem um dia, sem um momento, ser preciso usar o recurso do arrependimento. Se você ouvir alguém falar: pastor, eu nunca arrependi, esse camarada já está com meio caminho andado para perder a bênção final. Nós sempre precisamos do recurso do arrependimento. Olha, aprendemos porque somos gente, arrependemos porque somos gente. Nós não somos anjo, né? A gente erra, irmão. Arrependemos porque não conseguimos acertar sempre. Nós arrependemos porque isso, nós não conseguimos acertar sempre. Arrependemos porque nós temos falhas, nós temos defeitos, nós temos temores. Nós arrependemos porque ainda estamos na terra, com o pé na terra. Nós não estamos no céu. No céu não tem arrependimento, no céu não tem mais nada disso. Mas enquanto eu estiver aqui nessa terra, com o pé nessa terra, de vez em quando eu cometo algum desatino, alguma falha, algum erro, que é o recurso que eu tenho, Senhor, me perdoa. E Jesus, que é o nosso sumo, o nosso advogado perfeito, Ele nos perdoa. Aleluia, aleluia. Arrepender é reconhecer que errou. Quero voltar ao primeiro amor. Dá para cantar essa aí? Vem cá, canta aí, Priscila. Isso, essa é a música que combina com esse arrependimento, por favor. Agora veja bem, a quarta coisa que tem nas cartas é a afirmação. Uma afirmação. Todas as cartas têm essa expressão: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa afirmação, ouvir a voz do Espírito. Aí a pergunta é: qual é a voz que você está ouvindo nos dias atuais? Tem vozes de todos os lados, voz de espíritos enganadores, voz de demônios, voz de inimigo da cruz, voz de pessoas que quer desviar você da fé. Então ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Aleluia. Então tenhamos discernimento do Espírito de quem nos está falando. Por favor, irmãos, a gente está hoje cercado de um mundo onde o poder da palavra falada está causando os efeitos que os homens querem causar. Eles querem causar o efeito usando as palavras. As palavras. E escuta uma coisa: nós crentes, nós que somos a igreja, a gente precisa ouvir o que o Espírito Santo está dizendo para nós. Agora, uma outra coisa que nós encontramos em todas as 7 cartas. Todas as 7 cartas, escrita e serve para todos os momentos, toda situação, toda circunstância, em todo tempo. Todas as cartas teve vencedor. Amém? Não tem dificuldade, não tem igreja em dificuldade, não tem igreja em sofrimento, não tem igreja perseguida, não tem igreja que está passando por luta, que não tem os seus vencedores. Ninguém tira os vencedores da igreja. Ninguém tira o título de vencedor da fé, que são os servos de Jesus. Ninguém tira. A igreja final é a igreja daqueles que venceram pela fé, venceram pela perseverança, venceram pelo cuidado da parte do Senhor, venceram pela constância, pela firmeza, pela dedicação e pela sinceridade em servir ao Senhor. Essa é a palavra. Agora, finalmente, o que é comum às 7 cartas? As 7 cartas, a todas as cartas tem promessas. Irmãos, eu tenho certeza que nós
já experimentamos o cumprimento das promessas de Deus para a nossa vida em algum momento, mas as promessas do Apocalipse ainda estão por acontecer. São as melhores. As melhores promessas estão reservadas aqui para o final. Eu quero que você fique de pé, para a gente estar só ouvindo as promessas, para a gente cantar esse louvor e ceiar mais uma vez, anunciando a morte de Cristo, mas também anunciando a sua volta. Olha bem, olha aqui. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Olha aí, primeira promessa, de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Segunda promessa, ao vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Terceira promessa, ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que a recebe. Você tem nome feio aqui na terra, né? Seu nome é feio aqui na terra. Esse aí, meu nome é feio. Mas no céu você tem um nome exclusivamente seu. Só você vai conhecer o seu nome que Deus lhe dará. Glória a Jesus. Outra promessa, aleluia. Olha, graças a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Ao vencedor darei o direito de sentar comigo no meu trono, assim como eu também venci e assentei com meu Pai em seu trono. Essas promessas estão por vir. Agora eu vivo. Olha bem, o que Jesus falou para Jacó? O que Jesus falou para Jacó na revelação do capítulo 28? Capítulo 28. Olha, eu quero fazer isso aqui uma palavra profética para a sua vida. Escuta bem, palavra profética. Não te deixarei enquanto não fizer e te dar aquilo que eu te prometi. Não te deixarei até fazer, até te dar aquilo que eu te prometi. Glória a Jesus. Aleluia. Jesus não vai deixar nós jamais. Seja na perseguição, na luta, no sofrimento, nas adversidades, nas perseguições, na doença, na morte, Ele nunca vai nos deixar. Estarei contigo todos os dias até a consumação do século. Não te deixarei até cumprir em você aquilo que eu prometi fazer de vocês. Levante as mãos para o céu, adore a Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus. Quero voltar. Glória a Jesus. Aleluia. Quero voltar ao início de tudo. Começar. Encontrar-me contigo.